Grande alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Queria que vocês fechassem os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Santo e amado Pai, a Ti somos gratos pelo Teu cuidado, a Ti somos gratos porque o Senhor é misericordioso e nos trouxe mais uma vez até aqui. Pai, nesse momento que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor me use mais uma vez como Teu instrumento, e ao falar aqui, comunicar aqui, não seja o Rafael falando, mas seja o Senhor. Quebre o nosso coração, quebre a nossa vontade e usa-nos conforme o Teu santo querer. É em nome de Jesus, Senhor, que Te agradecemos e pedimos, Pai. Amém. Queridos, quando eu estive fora da igreja, por um período de 2 anos, eu passei por uma fase diferente. Eu sou normalmente classificado como alguém de altas habilidades. Depois, investigando, provavelmente, a gente está analisando atualmente se eu sou autista, na verdade. Mas, por pensar muito, por analisar muito, no período que estive fora da igreja, eu estive ateu por um período. E esse é um ponto que eu acho interessante da minha própria história. Porque eu olhava para a minha vida e para o que acontecia e chegava à conclusão, bom, se Deus existe, se Deus me ama, tem algo errado. Eu olhava para a minha vida, olhava para o que estava acontecendo e falava, bom, não está fazendo sentido. Não está encaixando. Porque enquanto tem um Deus que me ama, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho essa angústia, essa ânsia que me corroía dia após dia? E por conta desses questionamentos, eu falei, bem, dito isso, é melhor que não exista nada. E tal qual os filósofos gregos, eu cheguei nessa época ao trono celestial e falei, bom, os filósofos falavam que chegaram no Olimpo e o Olimpo estava vazio. E eu falei, bom, eu fui até o trono e eu vi o trono vazio. E aí pergunta, bom, você esteve até um período. E agora? Você está falando teologia? Não faz nem sentido, não encaixa. Bem, antes de eu retornar para a igreja, eu comecei um processo de reconstrução. Imagina, você tem um Lego e você construiu uma torre nesse Lego. Aí, se eu derrubar todas as suas peças, com as mesmas peças, você consegue reconstruir o mesmo Lego que você fez do mesmo jeito? Eu tinha uma fé antes que não era minha, era daquilo que tinham me ensinado. E então, através da análise filosófica, através dos conceitos de análise filosófica, eu fui olhar para o exterior, para o mundo vasto que nós temos. E aí então eu cheguei à seguinte conclusão: é muito mais lógico crer que Deus existe. É muito mais lógico nós aceitarmos a existência de Deus. A própria teoria que a gente veio do nada, ela é uma teoria que precisa de muita fé. Aqueles que falam que através de uma explosão surgiu tudo pelo acaso, precisa de muita fé. Pela análise filosófica, contemplei a ciência e falei, bom, sim, Deus existe. E depois eu até entendi a questão do sofrimento. E esse é o ponto. Se existe um Deus, qual é o tamanho dele? Quão grande é Deus? E é essa análise, e é exatamente esse ponto que nós vamos olhar hoje. Bom, essa imagem
Eu acho ela interessante, né? Que é o universo, pense que isso aqui é o universo, é uma galáxia especificamente, mas pensem que isso aí é o universo. E Deus está com o universo em suas... Mas vamos corrigir, em sua mão. Em uma das suas mãos está todo o universo. Se Deus fosse desse tamanho específico, ele seria grande, não seria? Seria grande? Todo o universo, tudo que existe na palma da sua mão? Nossa, gigantesco, incrível. Mas vamos entender qual que é o tamanho do universo, né? A velocidade da luz ela tem equivalente a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo, ela dá equivalente a 7 voltas na Terra. A luz. Em um segundo, 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A luz é rápida? Sim ou não? Sim, muito rápida. Mas se eu pegar essa mesma velocidade da luz, para ir de uma ponta a outra do universo, 46,1 bilhões de anos. De uma ponta a outra do universo, é o tempo que eu vou gastar aproximadamente na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, o universo é grande, é imenso, é gigantesco, é incrível. Então nós somos uma partícula cósmica, se a gente olhar para a nossa própria existência. Mas, voltemos a essa imagem. Se o universo é tão grande, que a velocidade da luz, em um segundo, dá 7 voltas na Terra, e leva 46 bilhões de anos para poder atravessar de uma ponta a outra, quão grande é o Deus que criou esse universo? Eu estou partindo do pressuposto que Deus existe. Se a gente quiser depois conversar se ele existe ou não, eu tenho bastante argumento para falar que ele existe. Pela fé e pelas evidências que eu tive. Análise filosófica, normalmente. Mas, quão grande seria Deus? Bom, filosofia grega, né? Xenófanes. Xenófanes falava que se cavalos e os leões tivessem, bois, cavalos, leões tivessem mãos, e eles fossem fazer deuses para eles, eles fariam deuses conforme cavalos, bois e leões. Então, Xenófanes, filósofo do 6º século antes de Cristo, um filósofo pré-socrático, normalmente, pela datação, falou que se animais tivessem mãos, eles fariam deuses conforme eles são. A crítica de Xenófanes é a seguinte: os deuses que os humanos adoram são obras de suas mãos. E isso faz realmente muito sentido. Se a gente pegar as outras culturas, se a gente pegar as outras religiões politeístas, faz muito sentido. Zeus, ele virava ser humano para ficar com mulheres. É uma atitude humana ou não é? Eles sentiam ciúme, eles sentiam inveja. Eles tinham esses sentimentos. Então, se eu olhar para a cultura politeísta, se eu olhar para uma cultura de vários deuses, e pela cultura do próprio Xenófanes, que é a cultura grega, sim, ele estava correto no seu pensamento. Porque os humanos criaram deuses conforme eles eram. Porque você jamais será capaz de criar algo que é superior a você ética e moralmente. Você é incapaz de fazer isso. O ser humano não tem essa capacidade. Então, beleza. O comentário de Xenófanes está certo para as religiões politeístas. Gênesis 1, verso 1. Vamos andar um pouquinho pela Bíblia, vamos? Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Nós vamos ter em hebraico Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante, quando a gente olha para as culturas politeístas, ou o universo se autogerou, ou o universo é eterno, e os deuses são frutos do universo.
Nas culturas politeístas é assim. Mas na cultura bíblica, judaico-cristã, pela Bíblia, no princípio criou Deus. Deus não é fruto do universo, Deus é que dá o start do universo. Então só existe o que existe porque Ele criou. Então Deus não é fruto do universo, Deus é que cria o universo. Então olha a diferença, enquanto os politeístas acreditavam que os deuses eram frutos do universo, a Bíblia apresenta Deus como o autor dele. João 1, verso 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Vou ler com vocês o verso exato, correto? Ele estava no princípio com Deus, verso 2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Apocalipse 21, versos 5 a 6. Apocalipse 21, versos 5 a 6. A gente tem um pouquinho da restauração final, não é mesmo? Apocalipse 21, versos 5 a 6, temos: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e ele será meu filho. E eu serei seu Deus, e ele me será filho. Então ele fala: Bom, eu farei tudo de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então existe uma diferença gritante entre a cultura politeísta, onde os deuses são frutos do universo, criados com um início, porque o ser humano ele é criado, o ser humano tem início, então os deuses criados por nós têm que ter início. É a nossa realidade. Mas no oposto, a Bíblia nos mostra um Deus que é criador, que ele dá início a tudo e que ele não foi criado. Ele sempre existiu. Estão vendo uma diferença entre a análise bíblica e a análise cultural do mundo normalmente? Estão vendo, sim ou não? Sim. Então, beleza. Para ver qual que é o tamanho de Deus, eu preciso entender quem Ele é em essência. Em essência, Ele é eterno. Ele é. Bom, Agostinho de Hipona é interessante. Eu estou usando Agostinho de Hipona porque é o termo filosófico, mas normalmente as pessoas conhecem ele como São Agostinho. São Agostinho, ele tem uma história que é atrelada para ele. Então, eu estou citando ele, porque a grande maioria citam ele, mas nós não sabemos se é exatamente ele. Diz que ele queria escrever um livro que contivesse tudo sobre Deus. E nesse livro, ele colocaria tudo escrito sobre Deus, ele escreveria tudo sobre Deus nesse livro. E ele estava tentando fazer esse livro. E aí um dia ele dormiu e teve um sonho, e nesse sonho, ele chegou, viu um garotinho na praia, o garotinho tentando pegar água do mar e colocar dentro de um buraquinho. Pegando água do mar e colocando dentro do buraquinho. Aí Agostinho falou: Ué, ô menino, o que você está fazendo? Eu quero colocar toda a água desse mar dentro desse buraquinho. Aí ele fala assim: você está brincando comigo, né? É impossível você colocar toda a água do mar nesse buraquinho pequeno. Aí o menino falou assim: mas eu que acho engraçado. Você quer colocar todo o conhecimento do eterno Deus num livro? Então, Deus é grandioso. Deus é gigantesco. Como é que eu posso colocar algo muito além da minha compreensão de forma escrita? E aí vem um termo que eu gosto muito da filosofia, que é o termo de axioma. Axioma não é o mesmo que paradoxo. Vamos elencar os pontos para vocês entenderem bem. E eu preciso deixar muito claro cada um dos pontos para não ficar confuso. Paradoxo
São duas coisas que aparentemente são contraditórias, mas que no final não são. Ou seja, elas parecem contradição, mas não é. Mas não é. É o famoso botão de camisa. Ele entra para fora. Não é uma contradição. Parece, mas não é. Já o axioma, ele é uma verdade tão completa que nós não conseguimos entender completamente, mas que é impossível refutá-la. Ou seja, é tão grande que eu não consigo entender completamente, mas eu sei que é verdade. Deus é eterno. Não teve começo, não tem fim. Eu consigo verdadeiramente entender isso? Não consigo. Não consigo, porque está muito além da minha capacidade. Mas é uma verdade grandiosa demais para ser refutada. Então Deus, em si mesmo, se basta. Ele é um axioma. É uma verdade grande demais para ser refutada. Também é uma verdade grande demais para se colocar esqueci o nome que usa no laboratório clínico para aumentar no microscópio. Você não consegue colocar Deus no microscópio para provar que ele existe. Deus não passa pelo método científico. Por quê? Porque ele é um axioma. Se Deus conseguisse passar pelo método científico, ele já não era mais Deus. Que ele teria ficado muito pequeno. Então, dentro da filosofia, meus queridos, analisando com filosofia como instrumento, nós temos a seguinte compreensão: Deus, ele é grande. Ele não só é existente, ele existe, ele é, como também ele é grande. E aí vem esse ponto. Por que é tão difícil para a gente entender Deus? Por que é tão difícil para a gente compreender Deus? É porque nós entendemos somente em 3 dimensões. Existe uma quarta que a gente até entende mais ou menos, mas nós não conseguimos expressá-las de verdade. Primeiro é altura, largura e profundidade. Tudo o que nós temos compreensão tem altura, largura e profundidade. O púlpito tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Tudo de percepção humana é com base em 3 dimensões. A quarta é o tempo. A gente mais ou menos entende como funciona o tempo. Mais ou menos. Porque uma hora, ela pode passar de várias formas diferentes para a gente. Pode ser muito rápida, muito demorada, normal, mas é uma hora. São 60 minutos que passaram iguais, mas nós percebemos de formas diferentes. Então, nós até entendemos uma quarta dimensão, mas 3 são as normais do ser humano. Agora imagina, nós só vemos isso. Agora imagina que os físicos apontam que existem 21 dimensões, pelo menos. 21. E nós só vemos 3 e entendemos uma quarta. O quão limitada é a compreensão humana? É limitada demais ou não é limitada? Sim ou não? É limitada? Muito limitada? É muito limitada. Porque se nós temos tão pouco captação de algo que existe aqui, imagina o que é grandioso, poderoso. É por isso que as pessoas que quando elas querem debater se Deus existe ou não existe, dentro do método científico, é ilógico, é irracional. Não tem base, a gente nem entende o mundo como ele é direito. A gente vai entender o Criador do mundo. O universo ele é gigantesco, ele é colossal. E quem criou esse universo tem que ser muito maior. A gente não entende nem o universo, a gente não entende nem o fundo dos oceanos. Então, nossa percepção, ela é limitada.
Então, dentro da nossa própria limitação, nós temos que entender o nosso papel, a nossa posição. E aí, não está passando aqui. Puder passar para mim aí? Aí, perfeito. Nós vamos ter duas escolas de análise sobre Deus, que são opostas, e aí o jeito correto. Bom, existe a análise de visão divina apofágica, que tenta dizer aquilo que Deus não é. Deus não é finito. Deus não é mensurável. Eles vão falar o que Deus não é. Enquanto que a escola catafática, que é a escola utilizada por São Tomás de Aquino, diz o que Deus é. Deus é amor. Deus é eterno. Deus é justiça. Nenhuma nem outra. A melhor análise é a análise bíblica, que é o que Deus nos revelou. Mostra quem Ele é, no máximo que nós podemos entender. E aí nós vamos ter outra linha de pensamento. Olha, existem pessoas que veem que Deus é igual a tudo. Deus é tudo. Deus é o universo, Deus é a natureza, Deus são esses bancos, Deus são cada uma das pessoas. Deus é tudo. Isso se chama panteísmo. Kellogg teve isso, o Wagner teve isso. E existem pessoas em nossos meios hoje que são crentes do panteísmo. Heresia, tá? É heresia. Essa não é a visão advogada pela Bíblia. Ela limita a Deus a uma força natural. E existe outra visão, que é a visão deísta. Deus criou o ser humano, mas Deus e o ser humano não se relacionam. Deus criou o ser humano e abandonou. É a linha deísta. E antes de passar pelo período de ateísmo, eu fui deísta por um período. Mas a Bíblia, ela fala de outra coisa. A linha relacional entre Deus e o ser humano. Existe um espaço de separação, mas que existe sim um elo que conecta esses dois pontos. Isso se chama Cristo. Através da cruz, Cristo estabelece uma conexão entre Deus e o ser humano, onde Deus se estende para o seu povo. Ele estica suas mãos para os seus filhos. Assim a Bíblia apresenta. Não é um Deus que ignora e também não é um Deus que é tudo. Não é um Deus que é uma força. Não. Ele é relacional. Ele se relaciona. Além disso, vamos para 1 Timóteo 1, 17. 1 Timóteo 1, 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Atos 6, 15 e 16. Atos 6, 15 e 16. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser reveladas pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém? E João 1,18, que eu sei de cabeça, que é: porque nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Algumas traduções trazem o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, que fica realmente complicado para nós nos comunicarmos com Ele. O limitado, o frágil, o fraco do ser humano, pecador, em contato com um Deus grandioso, poderoso, e que, com certeza, a sua pureza e luz nos dizimaria ao nos aproximarmos. Só que nós temos uma questãozinha.
Nós temos um paradoxo dentro do nosso coração. Lembra que eu falei para vocês que paradoxo é uma verdade que parece contraditória, mas não é. E qual que é o paradoxo do ser humano? Nós precisamos de um Deus que seja grandioso. Precisamos de um Deus que seja poderoso, que não seja surpreendido, que não tenha nada que possa limitá-lo ou destruí-lo, não há nada que possa ameaçá-lo, que não exista nada que possa realmente colocar em xeque a sua soberania. Nós precisamos de um Deus que seja extraordinário, que seja grandioso. Essa é a nossa primeira necessidade. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um Deus que seja imanente, que seja próximo, que Ele me abrace, que Ele me dê conforto, que Ele me dê carinho, que Ele fale: Rafael, como é que foi o seu dia? Rafael, o que você precisa, meu filho? Rafael, eu quero cuidar de você, mas o que você precisa? Me fala. Não parece contraditório? Eu preciso de um Deus que é grandioso, que nada surpreenda Ele, que nada que eu fale para Ele vai pegar Ele desprevenido. Ao mesmo tempo, eu preciso de um Deus que seja próximo de mim e que Ele ouça sinceramente a minha oração. E aí? O que eu faço? Nós vimos que Deus ele é grande, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é inexplicável, Ele é eterno, é Rei dos Reis, é o Alfa e o Ômega. Mas, se a gente olhar para todas as religiões do mundo, para todas as filosofias encontradas dentro a gente chama de teleologia, que é a filosofia do fim, encontrar o objetivo final das coisas. Quando a gente olha para tudo isso, a gente encontra em algum lugar algum Deus que se encaixa dentro da nossa necessidade humana? Existe uma frase que é atribuída a Fyodor Dostoiévski, e eu botei uma interrogação ali por causa que nós não temos certeza se é dele. As obras deles apresentam esse pensamento, mas é que existe um vazio do tamanho de Deus no homem. Todas as pessoas têm dentro de si a necessidade de Deus, que tem o tamanho de Deus. Mas espera aí. Eu não acabei de falar que é imensurável? Que se o universo é muito grande, ele é muito maior que isso e não tenha nada que possa agregar a Deus, por exemplo, não tem nenhum lugar que comporte a Ele. Como existe dentro do meu coração e do seu coração um vazio do tamanho dele? Como? As religiões do mundo afora tentam explicar. Várias e várias filosofias, hinduísmo, budismo, shintoísmo, zoroastrismo, islamismo até mesmo, vem o ateísmo, os cientologistas, todos tentam cobrir de alguma forma esse vazio que existe dentro do coração humano. Nós somos tendenciosos para o sagrado. Todo ser humano busca a Deus, todo, naturalmente. É só olhar qualquer história de qualquer povo. Todos os povos se direcionaram para alguma crença, porque nós precisamos de Deus. Agora a pergunta é: qual Deus preenche exatamente esse vazio? Esse vazio que precisa de um Deus que seja grandioso, que é impossível pegá-lo desprevenido e que ao mesmo tempo seja próximo de mim, que me abrace, me cuide e me ouça. Bom, vamos aos últimos versinhos. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filipenses 2, versos 5 ao 7. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o Deus cristão, o Deus a quem nós servimos, é o único que se encaixa dentro da necessidade humana. Como é que eu consigo preencher um buraco? Eu tenho que ver o formato do objeto que eu preciso preencher. E somente aquilo que se encaixa ali perfeitamente é o que nós precisamos para preencher. Se dentro de mim e de você nós temos um vazio do tamanho de Deus, unicamente esse Deus que se fez carne, que morreu por cada um de nós, é o único capaz de preencher esse vazio que nós temos. É um Deus que ele é sim grandioso, incalculável, imensurável, mas ao mesmo tempo ele é pessoal. Ele está aqui agora com cada um de nós. E quando a gente analisa o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ele não somente está conosco, mas está dentro de nós, através da presença e do poder do Espírito Santo. Então, queridos, a gente olha para esse Deus maravilhoso, a gente olha para esse Deus grandioso, e tem algumas coisas que podemos fazer. A primeira coisa é reconhecer que Ele é Deus. A segunda é aceitá-lo como o nosso Deus pessoal. A terceira é apresentá-lo para as outras pessoas, porque esse vazio ele é de cada um. Mas tem um detalhe, é que reconhecendo a grandiosidade de Deus, também nós temos que reconhecer o quão pequeno é o homem, o quão frágil é o homem, e reduzir e abaixar o nosso ego, e reduzir e abaixar o nosso orgulho, porque nós estamos criando paredes e mais paredes entre nós e os nossos irmãos, entre nós e as pessoas que estão lá fora, que também são filhas de Deus, que também Cristo morreu por cada uma delas. Nós precisamos nos humilhar um pouquinho mais. Nós precisamos ser um pouquinho mais humildes. Nós precisamos nos quebrar aos pés de Jesus. Porque Ele sim é grandioso. Ele sim é magnífico. E Ele sim é capaz de preencher as nossas necessidades. Nós não somos ninguém. Nós não somos nada, nós somos pó. E como eu falei para vocês, quando a gente olha para o universo, 46 milhões de anos para a luz percorrer todo o trajeto de uma ponta a outra. E aqui na Terra, em 1 segundo, ela dá 7 voltas. Então nós somos pequenos. Não tem por que termos ego. Não tem por que nós termos orgulho ou arrogância, nos sentirmos melhor do que alguém. Porque grande é Deus. E somente Ele é. Ele tem que ser o nosso guia. E eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês. Quem aqui, nessa noite, deseja não somente aceitar a esse Deus, mas se humilhar aos pés desse Deus e viver plenamente para Ele, assim como Ele exige? Quem é quem deseja fazer isso hoje, nessa noite? Amém. Então vamos louvar a Deus, cantando o hino, se eu não me engano, de número 211. Jesus, meu guia é. Ao som do instrumento vamos colocar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos clamar ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Não vamos cantar com falta de vontade. Vamos engrandecer o nome dEle, pois é por Ele que nós estamos aqui. E é no nome dEle que vamos louvar neste momento.
Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, porque nós sabemos o quão grandioso Tu és. Nós sabemos que, apesar da nossa pequenez, o Senhor ainda se faz próximo de nós também, Senhor. Nós temos um Deus que é grandioso, poderoso, mas que também é imanente, que Ele é próximo de nós. Oh, Jesus, é tão bom estarmos ao Seu lado. Nós estamos aqui hoje reconhecendo que nós dependemos de Ti, que nós precisamos de Ti e que somente Tu, ó Pai querido, somente Tu podes preencher o vazio do nosso coração. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença cada dia conosco, precisamos das Tuas mãos guiando o nosso caminho a todo momento. Nós precisamos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós levantamos essa oração, porque nós também não somos merecedores de nada. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos fracos. Mas nós sabemos que pela honra e pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós podemos elevar a nossa voz em oração, porque Tu nos ouve. Pai, guia-nos em segurança à nossa casa. Dê-nos a força necessária para essa semana e que durante cada dia da semana passemos todos os momentos ao Seu lado. É em nome de Jesus e é por Jesus que nós lhe clamamos e nós oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Tenham uma excelente semana.